Olá, eu sou Edra. E eu sou o Paulo. Bem-vindos ao nosso lar. Hoje nós temos mais um tema muito importante para conversar com vocês. Nós vamos falar sobre... Eu não sei. Olá, tudo bem? Eu sou Edra. E eu sou o Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso lar. E hoje nós temos mais um tema muito interessante para conversar com vocês. Sobre o que vamos falar hoje? Vamos falar sobre uma família que serve. Desde que nós casamos, a gente sempre teve o desejo de ser missionário, de servir ao Senhor. Agora, 30 anos atrás. Isso há 30 anos, mais de 30 anos. E essa roupa, de onde você tirou? Bom, um dos lugares que a gente serviu durante 5 anos foi a Índia. E eu me encantei com a roupa de lá. Veja como ela fica linda de indiana, não é verdade? Obrigada, E esse chapelão aí? E será que vocês fazem ideia? Esse chapéu aqui se chama chapka. Isso foi do tempo que nós servimos lá na Rússia, lá na Sibéria. Você sabia que a gente viveu na Sibéria? Quantos graus, meu bem, fazia no inverno, para que eles tenham uma ideia, para a gente usar esse tipo de chapéu? Bom, a média era de menos 20, mas chegava até menos 42 quando estávamos lá. Imagine, menos 42. Sabe o que isso quer dizer? Que não há limites para quando a gente quer servir ao Senhor, quando a gente quer servir as pessoas. E é isso que a gente fez. Onde é que a gente andou, meu bem? Antes de chegar na Índia, de passar pela Rússia, onde mais a gente foi? Bom, fomos para Angola, em primeiro lugar, que foi o lugar que a gente, pelo menos eu, posso falar por mim, mais tive medo. Por quê? Porque eu tinha um bebê muito pequenininho, com 6 meses, e o país estava em guerra. Então eu não tinha medo pela minha vida, mas o meu maior medo era pela vida do meu filho, que não podia escolher ser missionário. Ele estava sendo porque nós havíamos escolhido. Lucas tinha 6 meses quando a gente decidiu ir para Angola, lá na África, lá do outro lado do Atlântico, e o país estava numa guerra civil. Eu me lembro, eu viajava, a Edra ficava em casa, não é, com o Lucas, e havia bombardeios na cidade, na capital. Ou seja, foi um momento muito difícil. Mas uma coisa que a gente nunca esquece do campo missionário. E Angola é onde a gente sentiu isso mais forte, não é? Quando Deus chama você para servir a Ele, servir as pessoas, Deus vai cuidar de você. E nós sentimos que Deus estava cuidando de nós, da nossa família, todo o tempo. Mas além de Angola, nós também tivemos onde? Tivemos em Moçambique, não é? Você lembra? Moçambique, outro país da África, de língua portuguesa. Quase 9 anos na África. E como é que foi essa história de Rússia? Antes da Rússia teve aí uma outra história, um país onde a gente foi. Bom, nós estávamos em Moçambique prontos para voltar para o Brasil, com as malas prontas, tudo certo para voltar para o Brasil, quando ele recebeu um telefonema dizendo que tinha uma necessidade para ser tesoureiro da ADRA na Armênia. E aí caímos de joelhos mais uma vez e pedimos a Deus que Ele provasse para nós que era Ele que queria, porque uma coisa que a gente decidiu na vida é que Deus seria o nosso chefe e nós só iríamos se Ele mandasse. E foi muito bom, essa experiência na Armênia foi curta, mas Deus nos estava preparando para algo muito maior, que foi a Rússia. Mas tem um detalhe de Angola que eu não quero deixar passar. No campo missionário a gente tem muitas alegrias. E você lembra, meu bem, o que nós fizemos em Angola? Palanca Negra, te diz alguma coisa esse nome? Desbravadores sempre foi do coração, né? Desbravadores, nós fundamos junto com a Edra e algumas pessoas ali de Angola o primeiro clube de desbravadores para todo o país. Se você for a Angola hoje, existem milhares de desbravadores, mas tudo começou com aquele clube, o Clube Palanca Negra da Igreja Central de Luanda. Não existe alegria maior do que você servir de uma família que serve ao Senhor. Em meio à guerra, Deus nos deu o Clube de Desbravadores, que era um momento que a gente se sentia salvo, se sentia bem com aqueles amigos, e foi muito bom, foi um consolo para a nossa vida. E é interessante como Deus faz, como Deus vai nos chamando, não é? Foram 18 anos, imaginem vocês, quase 9 anos na África, uma passada curta pela Armênia, depois fomos à Rússia, à Sibéria, moramos ali perto de Moscou. E a gente decidiu, é hora de voltar para casa. Os filhos já estavam crescidos e tal.
Mas aí é que Deus nos surpreendeu. Nós já tínhamos até a passagem já, não Comprada. comprada, mas já estava reservada a Aham. volta para o Brasil. E o que Deus fez neste momento que a gente estava pronto para voltar? Mais uma ligação dizendo que estavam precisando do Paulo para a Índia. Não foi? É por isso que a Edra está usando essa roupa Eu tive indiana. 5 minutos para dizer sim. Agora, eu quero só corrigir uma coisa. Você disse que Deus chamou o Paulo. Não é assim. É. Deus chama toda a família. Deus chamou o Paulo, Deus chamou a Edra, Deus chamou o Lucas e Deus chamou o Marcos. E olha, a nossa passagem pela Índia foi fantástica. Deus não Maravilhosa. poderia ter nos dado um presente melhor do que ter esses 5 anos para servir ao Senhor ali. E depois Ele nos trouxe de volta. E o que acontece? O interessante é como os meninos têm isso no coração deles, né? E a gente vê hoje que eles sozinhos do colégio, o que o Marcos fez? O Marcos, por exemplo, ele decidiu no ano retrasado, 2016, servir como voluntário durante todo um ano na Rússia. Imagina vocês, ele parou o curso dele lá no NASP, a sua faculdade, e ele foi dedicar um ano em missão como voluntário na Rússia. Mas não somente isso, e o Lucas? O Lucas juntou um grupo de amigos, formaram o grupo Mochileiros em Missão e foram para a Mongólia construir uma igreja. O ano passado. O ano passado, em julho. O mais interessante não é a igreja que eles construíram e deixaram lá. O mais interessante é como a vida deles foram transformadas e como eles voltaram meninos renovados com a verdadeira vontade de servir a Deus. Incrível. E interessante é que agora os dois estão fazendo planos de terminar a sua faculdade e servir a Deus também no campo missionário. Interessante como Deus cuida da gente. E uma coisa interessante, uma das coisas que marcaram muito a nossa vida no campo missionário, de ser essa família que serve, é que Deus nos uniu muito mais como família. Hoje nós somos muito mais fortes. Sou muito grata quando a você Deus. serve, quando você se coloca nas mãos de Deus para servir e para você não existe fronteiras, não é? Deus vai cuidar de você e Deus vai fortalecer muito a sua família. Vale a pena servir. Agora queremos compartilhar com vocês um verso que fala muito para nós e que fale para você também no fundo do seu coração. Está escrito em Isaías, no capítulo 6, no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Se você quer sentir a alegria, ou a sua família, a alegria de ser também uma família que serve, esse convite de Isaías também é para você. Deus hoje está dizendo a você e a sua família: a quem enviarei? Coloque-se à disposição de Deus. Deus só quer a sua disponibilidade e Ele vai abençoar a sua vida e a sua família. Nós queremos, a nossa família agora queremos oferecer uma oração especial para a sua família. Deixa eu tirar a minha chapéu aqui para nós orarmos. Antes de orarmos, eu só gostaria de dizer uma coisa. Não precisa ir além mar para servir o Senhor. Você pode servir aí do lugar que você está. Oremos. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela alegria, pelo privilégio de poder servir, de poder ouvir a Tua voz, o Teu convite e nos colocarmos à disposição do Senhor. Senhor, queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. E nós oramos por todas estas famílias, que elas também se coloquem à Tua disposição para que o Senhor possa usá-los, assim como o Senhor usou a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Tchau!